Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 28, os versículos 18 a 20. Assim está escrito. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós observamos o Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 16, ele traduziu assim as palavras de Jesus, versículo 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui estão uma das últimas palavras de Jesus, porque estas palavras foram transmitidas aos discípulos após a ressurreição. Depois de Jesus ter completado o seu ministério, ter entregue a sua vida em sacrifício a Deus Pai, como resgate, o preço de redenção da humanidade, ao ressuscitar, ele se encontra com os discípulos e fica por um espaço de 40 dias com eles, falando do que concernia ao reino de Deus. Fazendo e ensinando. Fazendo e ensinando. E numa destas ocasiões, Jesus estabeleceu então aqui a necessidade, a ordenança do batismo em águas. Antes de ele ser entregue para oferecer a vida em sacrifício a Deus, naquela última reunião que ele teve com os discípulos, ele instituiu a ceia do Senhor. Ou seja, na figura do pão e do vinho, ele estava dizendo que o pão ali representava o seu corpo e o vinho representava o seu sangue. E que nós deveríamos observar isso todas as vezes, lembrando sempre que ele entregou o seu corpo, foi partido a nosso favor. O seu sangue foi derramado para a nossa redenção. Então, essas duas ordenanças, Jesus deixou estabelecida. Uma antes de morrer e outra depois de ressuscitado, que foi o batismo em águas. Era praticado por João Batista, por tantos outras religiões, utilizavam-se do batismo. Jesus aqui instituiu a ordenança do batismo, deu as orientações corretas aos discípulos, como é que eles deveriam fazer. Ele disse o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações. Primeiro, então, conforme nós observamos aqui, a ordem de Jesus era que se pregasse o Evangelho. Primeiro ponto está pregar o Evangelho. Ao pregar o Evangelho, vai haver o mover do Espírito Santo. Ele vai falar ao coração do pecador. Ele vai ouvir a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo vai trabalhar no sentido de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Isto vai gerar nele fé, porque escrito está: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é chamada a palavra da fé. E diz-nos o apóstolo Paulo: ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos.
Então, se nós pregamos a palavra da fé com fé, o Espírito Santo, que é chamado também Espírito de fé, ele vai trabalhar no coração das pessoas no sentido de gerar fé. E a fé é um fundamento irremovível, que é gerado pela palavra de Deus. Então o pecador, o homem, a mulher, ouve o evangelho, o Senhor toca no coração dele, ele sente a sua condição, faz o comparativo com aquilo que o evangelho proclama a respeito de Jesus e que está disponível para ele gratuitamente, pela graça, por meio da fé. Ele então é levado a Jesus. Levado a Jesus, ele vai reconhecê-lo como Senhor e como Salvador da sua alma. Vai ter da parte do Senhor Jesus os seus pecados perdoados, vai ser liberto, transformado, purificado, santificado, justificado, adotado na família divina. E o Senhor Deus vai operar nele o novo nascimento, porque é através do novo nascimento que se entra no reino de Deus, que se pode ver o reino de Deus. Já o batismo em águas é uma ordenança de Jesus que torna público o nosso testemunho público de fé em Jesus Cristo. O batismo não salva, o batismo não liberta, o batismo não lava pecados. O batismo simplesmente ele transmite uma mensagem espiritual profunda e necessária. Porque para ser batizado não é de qualquer forma que se entrega às águas batismais. É preciso que se encontre naquela pessoa que, ouvindo o evangelho, creu nele, entregou-se a Cristo Jesus, está servindo-o agora. Então, esta vida, esta pessoa, ela precisa ter, então, na sua vida, a confirmação de que, na verdade, ela foi liberta, ela rompeu com o mundo, rompeu com o pecado, por crer em Jesus, por receber a salvação oferecida por Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então agora ele está orientado à luz da palavra de Deus e o próximo passo é o batismo em águas. Quando a pessoa observa e vê que não há mais nenhum prazer, nenhum desejo das práticas antigas e dos pecados antigos cometidos, mas que agora está liberto, transformado, purificado e aliançado para servir a Jesus e ser fiel até a morte, o batismo vem como um testemunho público da sua fé, está publicando diante de Deus e diante do mundo que ela agora rompeu com o mundo e abraçou a Cristo, que morreu para o mundo e foi restaurada a vida espiritual com Deus. Por isso que o batismo, na linguagem correta, é baptizo. Significa imergir, submergir, mergulhar. Ou seja, quando a pessoa vai ser batizado em águas, nenhuma parte do corpo dela pode ficar fora da água. É como se ela estivesse sendo sepultada. O corpo todo imerso na água. E depois levanta-se. Antes do batismo, ela faz uma pública profissão de fé. Ela promete batizar-se de acordo com as Escrituras, a ordenança de Jesus, promete ser fiel a Jesus enquanto viver. E de acordo com o que a pessoa promete e crê, ela é batizada conforme a orientação dada por Jesus. Jesus disse:
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então são três pessoas distintas. É a Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso Jesus ressaltou com aquela preposição e, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este é o batismo correto, à luz da Bíblia, de que deve ser feito. Marcos disse: quem crer e for batizado. Então, a pessoa quando crê, ele é salvo. Quando é batizado, ele está cumprindo uma ordenança de Jesus. Jesus também foi batizado, mas o batismo de Jesus não tem nada a ver com o batismo cristão e também não tem nada a ver com o batismo de arrependimento, que era o batismo ministrado por João Batista, ao qual Jesus se submeteu. Mas Jesus submeteu-se ao batismo para cumprir a justiça divina. Jesus não tinha do que se arrepender. Portanto, não havia esta obrigatoriedade, na verdade, de que, em convertendo-se, tendo-se arrependido da vida de pecado e crendo em Deus, submeter-se ao batismo. Não. Jesus não teve nada disso. Então, Jesus batizou-se para cumprir a justiça divina. Todos os demais, após Jesus, que foram batizados pelo batismo cristão, ordenado por Jesus, eles não se batizam para cumprir a justiça divina. Quem cumpriu foi só um, Jesus. E mais ninguém. Nós nos batizamos, ou somos batizados em águas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, por imersão, porque foi assim que Jesus ensinou. Por causa da simbologia do batismo com o sepultamento, com a morte e o sepultamento e a ressurreição. E esta lição o apóstolo Paulo deixou bem clara na epístola que ele escreveu aos Romanos, no capítulo de número 6, ele deixou assim escrito, Romanos capítulo 6, os versículos 4 até o versículo de número 10. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, quer dizer, o batismo ordenado por Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Então veja aqui a figura, a simbologia do batismo, que morremos para o mundo. Então quem morreu precisa ser sepultado. As águas do batismo simbolizam este sepultamento. Então diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, a simbologia do batismo na imersão é que nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Quando retornamos da água, a simbologia é que ressuscitamos à semelhança de Cristo para vivermos agora em novidade de vida. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança, não é literal, é na semelhança da sua morte,
também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, quer dizer, aquele homem anterior, vivia na prática do pecado, aqueles costumes antigos, diz-nos aqui, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, este que nós temos, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, que este corpo seja mortificado em Cristo, mortificado para o pecado e as suas obras, e vivificado para Cristo. Sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado, não voltemos à prática anterior. Então o batismo vai marcar na nossa vida o antes e o depois, a confirmação daquela decisão, daquela entrega sincera, pessoal, verdadeira e permanente que fizemos da vida a Cristo quando nos foi oferecida a salvação por Jesus. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então diz, aquele que está morto está justificado. Por exemplo, uma pessoa na sociedade, ele comete várias falhas e transgressões. A justiça faz o levantamento e é decidido que ele precisa pagar pelos feitos dele, pelas injustiças, pela maldade que ele praticou. Então ele é um procurado pela justiça. A justiça vai ao encontro dele para trazê-lo e levá-lo à prisão para que ele cumpra a sua pena no regime fechado. Pois bem, ele está sendo procurado. Se um dia ele morrer e a justiça chegar lá, encontrar o endereço dele e chegar lá e diz, estamos procurando o fulano de tal. Ele mora aqui? Ele morou aqui. Não, mas ele mora aqui? Não, ele morou aqui. Mas ele está aqui? Não, ele não está. Por que ele não está? Porque ele já morreu. Ele morreu, ele faleceu e ele foi sepultado. Então ele não existe mais aqui na terra. Bem, o que faria aquela justiça ou aquele agente da lei? Me mostra onde está sepultado o corpo dele, que eu vou lá buscar o corpo dele e vou levá-lo para a prisão. Não, ele não vai fazer isso. Isso é uma aberração. O que ele vai fazer? Ele vai dar o caso por encerrado, porque a pessoa que eles estavam procurando morreu e foi sepultado. Já não existe mais. Então, não deve mais nada à justiça. A morte o levou. A vida cristã é a mesma coisa. A pessoa vivia anteriormente numa vida de trevas e de pecados, de maldade, de corrupção, de transgressão. Uma vez ouvindo o Evangelho e crendo em Jesus, a transformação que Jesus opera na vida desta pessoa é semelhante à morte para o pecado. A pessoa morre para o mundo, para o pecado, e vive para Deus. Portanto, ele passa agora a viver em novidade de vida. E é a simbologia do batismo, que ela diz assim, sabendo que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se eu morri para o mundo, se eu morri para o pecado, agora estou servindo a Cristo, não devo nada mais ao pecado, nem ao Senhor do pecado. Porque de lá Jesus me tirou, me libertou, a minha pena foi paga e eu não devo mais nada.
Ele pode vir ao meu encontro, pode me procurar, mas eu não mais serei aprisionado por aquela pena pecaminosa, porque Jesus pagou-nos o preço e nos trouxe a liberdade. O batismo traz esta simbologia. O ato da pessoa morreu, ser sepultada e ressuscitar agora em novidade de vida. E ele diz assim, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou para nunca mais morrer, vive eternamente. Então diz aqui, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, no batismo, ele traz para mim, para você, para cada um de nós, esta simbologia. Portanto, não há no batismo nenhum sacramento, nenhum efeito milagroso. As águas do batismo não vão pegar os nossos pecados e levá-lo, porque os nossos pecados não são lavados com água e nem são levados pela água para o mar. Os nossos pecados, depois de crer em Cristo e confessá-lo, eles são perdoados, são purificados através do poderoso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então não é o batismo em água que vai lavar os nossos pecados, que vai tirar os nossos pecados. Não. Há muitas pessoas que pensam assim, que ensinam assim, mas não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que, pelo que entendemos, o batismo deve ser, a pessoa deve ser submetida ao batismo tão somente quando ela demonstrar em vida a transformação operada por Jesus, a libertação da vida anterior e uma vida consagrada a Deus. Nesta condição, ela deve sim ser levada então ao batismo em águas, confessando a Cristo Jesus. E mais uma vez, o batismo é por imersão, imergir, submergir, mergulhar, afundar na água. Este é o sentido claro do batismo. E o batismo não deve ser uma imposição. A pessoa converte-se a Cristo, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, sei lá quanto tempo alguns designam, e chega a determinado tempo e diz, agora você não pode mais continuar assim, você tem que batizar. Porque se você não batizar, sua salvação está correndo perigo. Salvação não tem nada a ver com batismo. Salvação é dada gratuitamente por Cristo Jesus. O batismo, nós nos submetemos a ele por obediência. Mas precisamos fazer uma coisa consciente, porque é um passo sério, uma decisão muito séria, que vai envolver o comprometimento da nossa vida, e nós não podemos fazê-lo de qualquer forma, porque podemos ser levados às águas do batismo hoje e amanhã está transgredindo, está falhando. Por isso é preciso pensar muito corretamente antes de tomar essa decisão. É preciso que esteja liberto por Cristo Jesus para então poder entrar por este caminho. Por isso que nas igrejas que são sérias, elas fazem o preparativo para o batismo, o discipulado, fazem também a profissão de fé, explica à pessoa o que é o batismo, como é o batismo, por que a pessoa deve se batizar, o que ele significa na vida das pessoas e o que a pessoa promete a Deus. E caso a pessoa venha batizar-se e desobedecer a palavra de Deus,
o que é que ela estará submetida. Tudo isso precisa ser claro. Não é chegar numa reunião e dizer quem quer batizar, a pessoa levanta a mão, tudo bem, você vai se batizar. Não sabe nada da vida da pessoa, não avaliou a profundidade da convicção, a realidade da vida espiritual dela com Deus e, portanto, vai levar a pessoa somente para tomar um banho de água e nada mais que isso, e depois não vai ver o crescimento espiritual e o aprofundamento daquela pessoa em Cristo e alguém vai ficar julgando-a de outra forma. Mas a falha está em quem a obrigou a fazer um ato sem que lhe fosse esclarecido de maneira correta. Quando tive a oportunidade de estar à frente de algumas congregações, todos os batismos, na semana do batismo, chamava-se os candidatos, o culto daquela noite era somente sobre o batismo, o que ele significava, as responsabilidades que a pessoa precisava ter e por aí vai. E depois, então, fazia a cada candidato individualmente e publicamente as perguntas que fosse necessária para ter deles a confissão, porque a confissão se faz com a boca, e a boca só vai dizer o que o coração crê. Então havia a confissão das pessoas para serem submetidas ao batismo. Mas só isto também não bastava. Fazia esta exposição, estas perguntas individuais a cada um, publicamente, diante da congregação. Todos ouviam a pergunta e ouviam também a resposta. Depois de tudo acertado entre os candidatos, colocava eles diante da igreja, dos irmãos, que os conheciam, que moravam perto, que sabiam quem era, e procurava a confirmação ou não deles, se aqueles irmãos poderiam descer as águas do batismo ou não. Isto era feito todo o batismo. Com quem trabalhei naqueles tempos passados, hão de se lembrar disso, que era feito desta forma. E quando a igreja concordava, dava testemunho de fé, pois não, vocês foram aprovados pela igreja, agora vocês vão submeter-se à água do batismo. E se porventura vocês falharem, vocês sabem que existem as normas quando se desobedece a palavra de Deus. E assim foi feito vários anos, em várias oportunidades, onde tive essa responsabilidade de cuidar destas pessoas neste sentido. Chegou um rapaz uma certa vez, ele converteu-se 15 dias. E chegou a data do batismo e ele queria o batismo. E parei, perguntei, expliquei para ele, mostrei como era e coloquei tudo aberto para ele. Porque o meu intuito não era fazer número, era ter a confirmação de que a pessoa estava pronta para o batismo. E depois de averiguar, de conversar e de ver a seriedade dele, eu o instruí, o orientei, levei à igreja, fizemos a pública opção de fé dele, dei a confirmação de fé para que ele fosse batizado, pedi à igreja, a igreja concordou e ele batizou-se. Batizou-se, eu fiquei naquela igreja 5 anos, ele ficou lá esse período, saí de lá, depois de muitos anos, ele continuou ainda lá, depois mudou-se para uma outra cidade. Vez por outra, eu vejo ele aí na rede social. Mas foi assim, é preciso avaliar. A semelhança daquele homem que o Senhor Deus mandou que Filipe deixasse Samaria, onde estava havendo um despertamento maravilhoso, muitas almas se convertendo, operações de maravilhas. Deus manda que ele desce a Gaza, que está deserta. Quando ele desce àquela cidade, vem passando um funcionário da Etiópia, da rainha de Candace. Ele vinha lendo o profeta Isaías. O Espírito de Deus toca em Filipe e pergunta a ele: entendes tu o que lê? Ele diz: como poderei entender se ninguém me ensinar? Filipe subiu ao carro e começou naquela escritura. Observe, ele estava lendo o livro do profeta Isaías.
E Filipe começou em Isaías e levou-o a Jesus. E certamente, ao falar desde Isaías, as profecias, até chegar a Jesus, certamente Filipe também deva ter falado àquele homem sobre o batismo em águas. Por quê? Porque eles estavam caminhando e conversando. E ele estava atento ao que Filipe dizia. Quando chegou a determinado lugar, ele viu umas águas ali no lugar. E ele disse para Filipe: eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe disse: nada, se crês de todo o coração. Ele disse: eu creio. Então Filipe desceu e batizou aquele homem. Quantos dias ele tinha de convertido? Nem uma hora, poucos minutos. Mas a palavra entrou, o Espírito convenceu, Filipe entendeu a veracidade daquele coração e submeteu ao batismo. Batizou, conforme Jesus mandou, ele seguiu seu caminho e o Espírito levou Filipe para outro lugar. Então observe, às vezes a pessoa diz: não, você tem que ficar 3 meses para poder batizar, você tem que ficar 1 ano, você tem que ficar 2 anos, ou você não pode deixar passar o primeiro batismo que tiver, você já tem que batizar logo. Não é tem que batizar, não é obrigar, não é impor, é avaliar a conversão da pessoa, o testemunho de fé que ela tem em Cristo Jesus, se ela está apta para ser submetida ao batismo. Porque se não a estiver, ao invés do batismo se tornar uma bênção, vai se tornar um tropeço na vida desta pessoa, porque ela vai entrar em dificuldades futuras por falta de um cuidado, de um discernimento espiritual. Então, o que Jesus disse foi que, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse: obrigue-as a se batizarem. Não. Hoje as pessoas utilizam o batismo para fazer marketing do número de pessoas arroladas em cada igreja. Nunca foi a intenção de Jesus fazer isto. O batismo, simplesmente, ele traz aquela simbologia e é o teste da obediência da pessoa a Cristo. Então está aqui. Então o batismo, nós já falamos, ele é um símbolo, uma simbologia de que nós fomos perdoados, que nós morremos, fomos sepultados e ressuscitados em Cristo para uma novidade de vida. Por isso que Paulo, ao escrever em 2 Coríntios 5,17, ele deixou bem claro: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. É uma vida com Deus, é uma vida espiritual, é uma vida abençoada. E o batismo testemunha esta novidade de vida. Então, toda pessoa convertida a Jesus submete-se a esse batismo, que foi uma ordenança de Jesus e deve ser praticada até que ele venha. Tanto a ordenança do batismo como a ordenança da Santa Ceia. Então, nós observamos que Jesus ordenou aos discípulos que batizassem. Então, a prática do batismo continuou com os discípulos. A igreja primitiva, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e Pedro pregou a palavra, diz que quase 3.000 almas se converteram. E diz: e naquele dia batizaram-se, aqui em Atos, para eu não citar errado, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Naquele dia. Não diz dias depois, meses depois, anos depois. Diz: naquele dia
foram batizados quase 3.000 almas e foram agregadas ou acrescentadas pelo Senhor à igreja. Então, o batismo era ensinado na igreja de Jerusalém, depois na igreja de Antioquia, enfim, por onde a igreja foi se estabelecendo, esta prática foi ensinado como sendo uma ordenança de Jesus, algo que nós precisamos estar atento para obedecer. Ele deu a ordenança da ceia, de pregar o evangelho e de efetuar o batismo em águas. Então, tudo isto nós precisamos fazer. O batismo traz uma figura de que nós nascemos de novo, nascemos para Deus. O batismo prova o nosso nascimento na organização, na igreja, no lugar onde fazemos parte. A pessoa diz, não, este aí foi batizado, é membro do corpo de Cristo. Mas, espiritualmente, no ato da nossa conversão, nós já somos colocados no corpo de Cristo, no organismo, na igreja chamada organismo. Depois fazemos parte da organização. Então, é a experiência da pessoa com Jesus. Então, o batismo é o modo legal de entrada na igreja. Ele fala de perdão, de vida nova com Jesus. Então, observe isso. A simbologia do batismo em águas traz para nós realidades espirituais que nós desfrutamos com Jesus. Mas isto por obedecer à orientação de Jesus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as por imersão, mergulhar, submergir, afundar na água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a maneira orientada por Jesus e não podemos mudá-la nem trocá-la de forma nenhuma, mas pronunciá-la como Jesus deixou registrado aqui na sua palavra. Então, que Deus nos dê a sua graça, nos ajude. Eu já fazem quase 47 anos que fui submetido ao batismo em águas. Moço com 17 anos, graças a Deus o Senhor tem estendido a mão, tem nos segurado até o presente momento, sem dar escândalo, sem negá-lo, sem retroceder. E quantos mais estão aí testemunhando esta experiência que tiveram com Cristo há 30, 40, 50, 60, 70 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano. Não importa. O importante é manter a fidelidade com Deus e obedecer às ordenanças que foram estabelecidas pelo Senhor Jesus. E o batismo em águas é uma destas ordenanças. Nós precisamos observá-la, instruir e orientar as pessoas para que esta decisão seja por eles uma decisão consciente, decidida e comprometida em obedecer integralmente à vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor dê-nos a sua graça. Não é a pessoa chegar a uma reunião, chegar a um culto e ali está fazendo um batismo e pegar a pessoa e dar banho na pessoa. Não. Isso não funciona. Batismo é responsabilidade, é compromisso com Deus. Deve ser algo levado a sério e deve-se dar o tempo necessário para observar na vida os elementos que confirme a prontidão da pessoa para submeter-se ao batismo conforme Jesus ordenou. Que esta palavra possa ter esclarecido a muitos que talvez estivessem em dúvida, mas aí está uma porção da palavra de Deus. E que Deus, em Cristo Jesus, continue
abençoando-nos não só hoje, mas para todo sempre. Amém.